querido aluno, minha querida aluna do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho, eu espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre a Revolução Industrial, as condições de trabalho, melhor dizendo, na Revolução Industrial, e as condições de trabalho nos dias atuais. E que perpassam, muitas das vezes, obviamente, você ter condições dignas, condições humanas de trabalho. Vamos lá? Bom, gente, quando a gente fala sobre condições de trabalho na Revolução Industrial, que foi aquele processo histórico que aconteceu no finalzinho do século XIX, do século XVIII, ali em 1790, 1780, o Hobsbawm diz que já tem ali o início de uma Revolução Industrial, na Inglaterra, né? A Inglaterra foi pioneira nesse processo, e esse processo histórico, que se chama Revolução Industrial, porque naturalmente houve uma revolução nas relações de trabalho entre empregador e empregado, e também no próprio processo de como lidar, né, com a produção, né, do dia a dia. O Hobsbawm vai dizer, inclusive, que a Revolução Industrial ela foi um processo muito mental, né, do homem perceber que as coisas estão mudando, e porque, na verdade, o que estava acontecendo era também a consolidação do sistema capitalista. As condições de trabalho no início, né, da Revolução Industrial, e vamos colocar assim, durante boa parte dela, né, ou toda ela, não eram ideais. Vocês já viram, vão ver isso, que a gente tinha longas jornadas de trabalho. Um trabalhador, às vezes, chegava a trabalhar 18 horas, 16 horas por dia. Vocês imaginem que se um dia tem 24 horas, esse cara basicamente não vivia. E o salário era baixíssimo, né? Os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho, mal conseguiam se manter. Se adoecesse, era basicamente não se dava conta, né, de pagar uma conta, um médico para poder atender a ele, enfim. Os lugares de trabalho eram insalubres, né? As fábricas, por exemplo, não tinham condições de segurança, não eram lugares saudáveis, você não tinha aquela coisa que hoje em dia nós temos, produtos químicos, trabalhar com máscara, itens de segurança quando for trabalhar com ferramentas pérfuro cortantes, acho que é assim que fala, né, que cortam, que perfuram. Enfim, hoje em dia a gente tem uma série de regras e de observações que a gente tem que ter, e que a empresa é obrigada, inclusive, a fornecer para que o trabalhador possa trabalhar em segurança. Além disso, não havia nenhum tipo de segurança social, por exemplo, para as mulheres quando elas engravidassem. Então, você engravidava, se fosse uma mulher engravidasse, você não tinha direito a auxílio maternidade. Não havia também limitações com relação à idade, então nós tínhamos muitas crianças trabalhando nas fábricas, e inclusive as mulheres e as crianças muitas das vezes eram preferidas porque a mão de obra delas era mais barata. Então era muito mais barato você pagar o salário de uma mulher ou de uma criança do que pagar o salário de um homem adulto. Então as condições eram péssimas. E junte-se a isso, por exemplo, no caso das mulheres, vocês imaginem a quantidade de casos de assédio, uma sociedade extremamente machista, se hoje em dia ela imagina naquele período. Enfim, as condições de trabalho eram péssimas, não havia uma legislação que protegesse o trabalhador. E isso, gente, é muito interessante a gente pensar na seguinte questão. O quanto as conquistas que os trabalhadores conseguiram de proteção, de leis que auxiliam o trabalhador, que o protegem, que diz que o ambiente tem que ser seguro, que ele não pode trabalhar mais do que 12 horas por dia, por exemplo, foram leis que foram conquistadas pelos próprios trabalhadores. No início da Revolução Industrial, os trabalhadores estavam lidando com um processo totalmente novo. Vocês imaginem que antes eles trabalhavam de uma forma artesanal, né? Era o predomínio das manufaturas, né? O trabalho das mãos,
e que era uma escala muito menor, e de repente o cara se vê diante de uma fábrica que tem mais 100 operários como ele. Muda-se as relações de trabalho, as relações de amizade, né? Como você vai reivindicar condições melhores de trabalho. E no início, os trabalhadores tiveram muitas dificuldades de conseguir conquistar novos direitos. Só que, como o tempo foi passando e esses abusos eram constantes, essas condições eram basicamente inviáveis de você manter um trabalhador saudável, né? De você se manter saudável, de você ter o seu lazer, eles vão começar a se unir através dos sindicatos para conquistar leis. Por isso que os sindicatos, apesar de todos os seus problemas, o sindicato é uma instituição importantíssima em qualquer sociedade. Porque o sindicato é a principal forma de organização do trabalhador para defender os seus direitos e para conquistar novos direitos. E foi através, principalmente dos sindicatos, que esses operários, lá no século XIX, no processo da Revolução Industrial, vão conquistar os direitos iniciais que os trabalhadores vão ter diante da consolidação do sistema capitalista. E isso era fundamental. Essa organização dos trabalhadores foi fundamental para que aquelas condições de trabalho que eram péssimas, elas evoluíssem e tivessem melhores condições para que os operários, os trabalhadores como um todo, tivessem melhores condições de trabalhar, reduzindo sua carga horária, óbvio que isso foi igual em todos os países, não. A Bélgica vai lançar uma lei que protege, que diz que o trabalhador só pode trabalhar 12 horas, sei lá, em 1870, 1890. Na Inglaterra vai ser de outra forma, vai ser em outra época, mas o que importa é a gente entender que a união desses trabalhadores, principalmente através dos sindicatos, para reivindicar melhores condições de trabalho, para reivindicar direitos, que leva a uma situação de trabalho melhor, não ideal. E por que isso? Porque eu quero linkar essa questão da gente pensar como eram as condições de trabalho na Revolução Industrial e como são as condições de trabalho no momento atual. Quando a gente pensa naquilo que é básico, a gente poderia dizer que por lei o trabalhador tem alguma proteção no Brasil. Vamos pensar no nosso caso, obviamente. Nós temos, as mulheres têm a licença maternidade, nós temos auxílio, se a gente adoecer, a gente tem um programa social, pelo INSS que paga a parte do nosso salário, se a gente adoecer. Enfim, existe uma proteção, em caso de óbito na família, você tem o direito assegurado de poder não ir trabalhar por conta do óbito de alguns parentes. Existem leis trabalhistas hoje em dia. Nós temos, inclusive, uma conquista lá do governo de Getúlio Vargas. Em 1943, houve a consolidação das leis trabalhistas. O salário mínimo, é um dos grandes ganhos, ou seja, nenhum trabalhador, teoricamente, pode ganhar menos do que um salário mínimo no país. Hoje eu não tenho noção, mas deve estar em torno de 1.100, talvez. Eu não me lembro direito o valor. Tá? Mas, teoricamente, nenhum trabalhador pode ganhar menos do que aquele salário. Só que nós temos leis trabalhistas, sendo que a gente precisa entender o seguinte. Muitas das leis trabalhistas que foram pensadas lá para o século XIX não se aplicam mais numa sociedade do século XXI, porque a sociedade mudou. Hoje em dia nós temos outras formas de trabalho. E essas outras formas de trabalho precisam de leis diferentes, precisam de proteção, de direitos diferentes. Repare que eu não vou falar de deveres, o dever já está subentendido no trabalho. Eu vou falar apenas de direitos. Então, quando a gente pensa na questão dos direitos, a mudança, e isso não vou nem falar do século XIX, mas as formas de trabalho que a gente tem hoje em dia, no ano de 2021, a gente não tinha em 1943, quando foi lançada, publicada a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Então, existe uma necessidade constante dos trabalhadores estarem se unindo, por isso que a figura do sindicato nunca pode deixar de existir, estarem se unindo para conquistar novos direitos. Eu tinha um professor que ele falava algo sensacional, porque tinha gente que falava assim, mas
Nunca vai acabar esses direitos? Mas é óbvio que não, porque o que acontece? A luta pelos direitos, ela sempre visa ampliar os direitos, não diminuir os direitos. Então, se uma categoria de trabalho conseguiu o direito ao salário mínimo, hoje em dia todos têm, mas teoricamente, a categoria do salário mínimo, e aí ele quer agora que aquele operário daquela fábrica que mexe com metalurgia, por exemplo, queira também o direito a um cartão de vale alimentação. Enfim, sempre se luta por mais direitos, ninguém luta, obviamente, por menos direitos, ok? E aí eu quero trazer essa reflexão para um outro ponto. As leis trabalhistas, as condições de trabalho hoje em dia melhoraram indubitavelmente com relação ao século XIX. Mas a gente tem que pensar, então tá tudo ok, já está lá na lei? Não. Primeiro que existem muitas empresas que mesmo com a lei descumprem, mesmo com o cara lá de carteira assinada, descumprem o que a lei determina. Esse é um primeiro caso e infelizmente a lei trabalhista, apesar dela funcionar, ela é falha em muitos momentos. E acontece um problema muito grande, porque vocês imaginem, eu estou trabalhando numa empresa, uma hipótese, eu trabalho numa empresa, essa empresa está descumprindo uma lei. Eu não tenho como ir para outra empresa, eu não tenho como arrumar outro emprego naquele momento. Como eu vou entrar na justiça para processar a empresa que eu estou porque ela está descumprindo uma lei? Ela vai me mandar embora. Então repare que a legislação, ela nem sempre é o suficiente. É preciso que a própria cultura do povo valorize que aquele direito é importante. Que não só o empregado, mas que o empregador também entenda que aquele direito é importante para o funcionário dele, para que ele tenha uma boa condição de vida e, inclusive, ele possa render mais. A gente tem estudos que demonstram que um funcionário mais feliz é um funcionário mais produtivo. A gente ainda tem muito a caminhar, por exemplo, no Brasil, quando a gente fala sobre a legislação trabalhista com relação às mulheres, por exemplo. Não é incomum ainda as mulheres ganharem menos. No mesmo cargo, a mesma posição, uma mulher ganha menos do que um homem, independente se ela é mais qualificada ou não. O que está determinando isso é o fato dela ser mulher, ou seja, algo injusto. Muitas empresas não gostam de contratar mulheres porque as mulheres engravidam. Ora, mas as mulheres não engravidam sozinhas, não nasce do nada. Se um homem que trabalha numa empresa engravida uma mulher, tudo bem, ninguém vai se importar. Agora, se uma mulher engravida dentro de uma empresa, a empresa muitas das vezes, quando ela volta, inclusive demite essa funcionária. Porque ela é vista como um peso, só que, ora, gente, engravidar não só é um processo natural, mas engravidar faz parte. Aquele cara que manda a mulher embora ou que não gosta da mulher ter engravidado, ele nasceu de uma mulher, é óbvio, né? Ainda não existe, a gente não consegue criar vida nesse nível, não tem clones ainda para fazer isso, para o homem dizer que conseguiu criar uma vida do nada. Mas isso acontece, e isso demonstra o quanto, apesar das condições de trabalho do século XIX para o século XXI terem mudado radicalmente, positivamente, ainda existem muitas conquistas que devem acontecer. E que os trabalhadores, através das suas ferramentas de luta, têm que lutar e têm que perseverar. Tanto por uma questão de um direito de todos, quanto às vezes dos direitos de grupos específicos, como do gênero feminino, como eu acabei de citar. Bom, a aula de hoje era para conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz, fiquem bem.